Meus irmãos, boa noite para todos. Salmo 46, verso 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Senhor nosso Deus, sua palavra diante de nós e nós diante de Ti, colocamos o nosso coração à sua disposição agora, Pai. Pedimos e suplicamos, imploramos o Senhor que faça algo especial em nós. Que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor realmente nos toque de uma forma diferente nessa noite e que nos ajude a trabalhar nossos sentimentos de uma forma verdadeira diante de Ti. Cuida da gente, Pai, que nesse instante nós não tenhamos nada que seja mais importante para a gente do que prestar atenção no que o Senhor tem para nos dizer. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Você precisa vencer muralhas de sentimentos não resolvidos. Eu sei disso. Você precisa superar sentimentos que aconteceram com você, mas que não podem determinar o seu dia a dia de agora em diante. E só em Deus, você e eu temos, de fato, o lugar correto para expressar e trabalhar nossos sentimentos. Grave isso. Você precisa, sim, vencer, derrubar muralhas de sentimentos que não foram tratados na sua vida. Você precisa também superar experiências ruins que você já viveu, mas que continuam travando o seu dia, que se você não conseguir passar por elas de uma maneira sábia. E mais ainda, o lugar certo para tratar dessas coisas é diante de Deus. O lugar certo para tratar desse problema ou desses problemas é diante do Senhor. Por isso que domingo passado nós conversamos aqui sobre isso, sobre essa questão de derrubar muralhas de sentimentos não resolvidos e falamos um pouco aqui sobre a necessidade que cada um de nós tem de ser honesto com aquilo que está vivendo, de ter coragem de colocar sobre a mesa as coisas para que elas possam ser arrumadas nos seus devidos lugares. Lembro que eu falei para você aqui também que nós meio que carregamos um tipo assim de mochila que trazemos da nossa família e tem um monte de coisa dentro dessa mochila e a gente prefere não olhar para ela achando que ela não vai influenciar a nossa caminhada, mas ela atrapalha a nossa caminhada. Não tem jeito. Você precisa parar, colocar a mochila em cima da mesa, abrir, ver o que tem ali e decidir diante de Deus o que você vai continuar carregando e o que você vai deixar para trás, porque não vale a pena. Na quarta-feira, ainda dentro dessa temática, observamos aqui algumas situações na vida de José, que é conhecido por nós aí como José no Egito, José do Egito. E ele é um bom exemplo de gente que consegue superar aflições, problemas que viveu no decorrer da vida. Frustrações com os parentes, com os irmãos de sangue, frustração com os colegas de trabalho, colega de cela. Mas ele consegue superar isso tudo. Tem jeito, dá para passar por situações ruins e mesmo assim não ficar mancando o resto da vida, não ficar aleijado por causa daquela situação. Tem sim jeito de eu e você, olhando para a situação do José do Egito, por exemplo, aprender a passar por situações que a gente nem quer passar, mas tendo que passar, conseguir superar essa experiência. E hoje eu quero falar para você que Deus é a fortaleza onde nós podemos realmente encostar e onde eu e você podemos, com toda sinceridade, sem nenhum medo, colocar diante dele
tudo que a gente é e falar claramente, é isso que eu penso, é isso que eu sinto, é isso que eu acho que eu penso, a gente pode ser sincero com Deus, porque Ele é uma fortaleza bem presente na hora da angústia. Você não precisa ter medo disso. Lembro também que eu citei na semana passada um fato ocorrido no episódio de um seriado. Quem lembra que seriado que eu falei? Vocês estão falando dessa palavra dentro da igreja? O Lúcifer. Gente, o Lúcifer, que é um seriado da Netflix aí, que tem outros canais também, ele, na história lá, ele é o Lúcifer, né? O diabo. Mas ele tem crises, ele tem problemas com a identidade dele, ele não vive bem com aquilo. E ele começa a conversar com a terapeuta, mas ele nunca se mostra de fato do jeito que ele é. Até que um dia ela insiste demais, e ele faz aquele movimento lá, os olhos ficam vermelhos, né? E parece um negócio esquisito assim no rosto dele, ele se mostra totalmente para a terapeuta, e ela fica batendo o queixo por quase meia hora ali. Tem uma dificuldade tremenda de continuar com ele a conversa, porque ela já tinha visto muita coisa esquisita no consultório, muita coisa feia, mas não daquele jeito, né? Parece que a gente, às vezes, acha que Deus vai ter a mesma reação, que se a gente falar para Deus daquela nojeira que a gente carrega, com aquela lembrança horrível que a gente tem, que se a gente tocar naquele assunto, é como se a gente estivesse abrindo uma ferida. Na verdade, não é, para curar daquela ferida que a gente precisa fazer. E, diferente do que aconteceu com o Morningstar lá no seriado, que ficou depois tendo dificuldade de ser atendido, Deus não tem dificuldade com a gente quando a gente mostra de fato a nossa cara para Ele. Aliás, Ele já conhece a nossa cara. Ele sabe o rosto verdadeiro, que não é esse que a gente pinta aqui, não é esse que nós, na maior parte do tempo, mostramos nas redes sociais. Ele sabe de fato quem você é e como você está. Então, pode confiar nele, pode chegar nele, pode se esbarrar nele, pode se jogar nele, porque ele é uma fortaleza bem presente, bem atuante na hora da tribulação, na hora da angústia. E Deus é tão importante para a gente. Eu quero destacar pelo menos 3 questões, porque vale a pena, eu e você, vale demais a pena, é o caminho correto para a gente cuidar dos nossos sentimentos, a gente encostar em Deus e se firmar nele. E a primeira coisa que precisa ficar clara é que Deus é grande, é superior, é maior. Ele é maior que qualquer coisa nessa vida. O texto que a gente leu fala de maremotos acontecendo, coisas sendo jogadas de um lado para o outro, e nem isso é capaz de tirar Deus do rumo, porque até isso está debaixo do governo dele. O texto que lemos fala de Deus ser poderoso, inclusive diante de tormentas físicas, né? Água subindo, coisa turbulenta e tal, não tem nada disso que atrapalhe o Senhor. Inclusive, não existe nada no mundo que o surpreende. Semana tivemos, há poucos dias tivemos muita chuva aqui. Algumas pessoas me procuraram no WhatsApp, Facebook, né? Como é que está aí? Está chovendo? Está chovendo. Muito? Bastante. Para cachorro beber água em pé? Não vi nenhum bebendo, não, mas pela quantidade de água parece que dá, se ele quiser. Não, porque eu estou sabendo que derrubou, caiu um negócio aí na Praia da Costa. Falei, eu não estou sabendo. Eu vi umas fotos de Ponta da Fruta, onde a água bateu com bastante força, derrubou um monte de coisa ali. É fato, a água tem esse poder, né? E, olhando assim, parece que Ponta da Fruta se tornou um lugar perigoso agora, porque pode chover forte, e a água pode bater lá e derrubar tudo. Mas, sabe o que é interessante? Que muito disso, dessas notícias, elas formam a cabeça da gente, faz a gente pensar o que é bom, o que é ruim, qual o lugar que a gente deve ir, que a gente não deve ir. Por isso que é bom lembrar que Deus é superior a tudo, Ele é soberano em cima do mundo, inclusive em cima dos mundos que nós criamos, porque nós criamos vários mundos, toda hora criamos mundos. Quer ver, vamos fazer um exercício aqui para a gente pensar a respeito desse negócio de criar mundo, né? Ou a gente cria, ou alguém cria para a gente, ou alguém nem tentou criar para a gente, mas a gente ouviu errado e acabou criando a si mesmo. Estamos todos ali na esquina, você tem que fazer o esforço de imaginar as coisas comigo, tá? Estamos todos ali na esquina, e eu chego para você e falo assim, ô galera, ô povo,
Vamos correr lá para a igreja. Vamos logo lá para a igreja. Vamos entrar. Vamos ficar na rua, não. Porque, sabe, se ficar do lado de fora aí, fica dando mole, pode passar um cara aí e fazer um arrastão aqui na galera, uma turma pode fazer um arrastão aqui, ó. Aqui é muito perigoso. Isso aqui é muito isolado. Aliás, já ouvi falar até de gente que morreu na esquina aí. Um dia desse eu passei de carro, tinha um corpo estendido ali para trás. Então, fica aí não. Eu acho que dificilmente alguém vai ficar lá na esquina. A gente criou um cenário de preocupação, de tensão, de medo, e todo mundo vem correndo para a igreja. Aliás, quando acaba o culto, ninguém quer ficar nem conversando, porque parece que essa história é que se repete aí muitas vezes. A gente fala isso um para o outro. Fica dando bobeira aí não, que passa a gente aí, ó, tal. É verdade que isso pode acontecer, mas é o tempo todo assim? Não. Mas se falado e repetido, parece que a gente tem que ficar pensando sempre naquilo. Vamos tentar fazer isso de uma mais simples. Ó, pessoal, quando acabar o culto, vai ter cantina da UPA, tá certo? Certo? Então já aproveito e faço o merchan, né? Ó, mas aqui, esse negócio que o pessoal tá produzindo lá, não é coisa boa não. Ó, você vê pelo preço, R$5. Troço de R$5 não presta, gente. Troço barato desse. Não sei, eu acho que eu não vou lá não. Já criei uma imaginação ruim na cabeça de muitos, que não sabem nem o que é o cardápio. E já estão pensando assim, de repente é negócio barato, né? Tal. Mas, se eu usar a mesma informação e falar, pessoal, depois do culto, olha que legal, temos um momento que a gente ainda pode ficar mais um período por aqui batendo papo, cantina da UPA, cantina missionária. Dinheiro que eles arrecadam, eles dão para o missionário que está trabalhando com morador de rua, com prostituta, com travesti. É uma parceria aqui da UPA com o João, com o projeto Maltrapilho. Olha que legal. E eu fico até bobo, como é que eles conseguem fazer tão barato assim? Porque o negócio é muito gostoso, só R$5. Mudou? Mudou? Bem, eu vou saber se mudou mesmo depois que eu sair, que eu vou saber qual propaganda que ficou melhor, né? Na hora que domingo passado eu fui comer, já tinha acabado. Então, se a minha propaganda segunda foi melhor do que a primeira, nós vamos sair todo mundo para cá, quem puder, claro, né? Vai acabar o culto, vai entrar, quebrar a esquerda ali, e vai ficar ali um pouco, e vai querer um pouco do caldo, porque, afinal de contas, é um projeto missionário, é uma coisa gostosa também, que a gente vai mastigar, vai engolir, e ainda podemos ficar trocando ideia um com o outro, conversando, conhecendo melhor uns irmãos. Então, depende. Então, a gente cria um mundo só com a conversa. As pessoas criam mundos para nós também. Ah, porque eu sou pobre, o pobre é sempre assim, o pobre não tem vez, o pobre não tem opção. Pronto, fechou o mundo. Já está estigmatizado que, se você então achar que você é um pobre, você nunca mais vai ter chance nessa vida, porque o pobre não tem vez. Nesse país, pobre não tem vez. Palavras são ditas, e elas são assimiladas, e a gente acredita nelas com muita facilidade, a gente não põe filtro. Todo mundo que trabalha em farmácia é enrolado. Escutei isso um monte de vezes. Eu estava acreditando nisso. Aí eu lembrei, um determinado dia, eu lembrei que eu trabalhei em farmácia. Por quase 2 anos. Eu falei, bicho, será que é bem assim mesmo? Aí eu comecei a fazer conta. Peguei um papel, por Deus, peguei um papel, comecei a anotar. Trabalhava eu, Ciclano, Beltrano, tal. Falei, gente, éramos 7 ali. 8 com um senhor, que era o pai do dono, que eu chamava de café com leite, porque ele dormia mais do que ficava acordado, mas 8, 7,5, uma coisa assim. Um era trapaceiro, vendia Citotex sem receita para a mulher provocar aborto. Uma pessoa fazia isso. Eu não fazia isso. O outro não fazia isso. O outro também não fazia isso. Mas a ideia é, a farmácia, farmacêutico, o pessoal que trabalha em farmácia é tudo enrolado, tudo atravessador de droga aí, ó. Tudo faz essas coisas esquisitas. Eu estava acreditando nisso já, falei, não. Aí eu tenho um outro amigo que é pastor também, que também trabalha na farmácia. Eu não sei que sina é essa, que o sujeito trabalha na farmácia, depois vai virar pastor.
E eu fui para lá isso com ele, falei, cara, como é que é? Como é que tempo você trabalhou? Ele trabalhou muito mais tempo que eu, ele foi gerente e tal. Eu era peão lá, só atendia, botava remédio no lugar. Ele foi gerente de uma rede grande lá em Volta Redonda, e perguntei para ele, eu falei assim, não, o que eu estou fazendo é essa análise aqui e tal. Ele falou, cara, deixa aqui, vamos pensar. Aí ele começou a fazer as contas, quantas pessoas ele tinha administrado, por quantas pessoas ele ficou responsável, tal. Ele falou, Wellington, não chega a 10% das pessoas vagabundas trabalhando na farmácia. Gente que é ruim, que é desonesto, não chega a 10%. Mas a fama é de que o farmacêutico é assim, que ele faz esse tipo de coisa. Naquele contexto que eu estava conversando, de repente no seu grupo de amigos, ninguém fala mal do farmacêutico, que nem precisa, tá? Você não precisa acreditar nisso não, porque eu já também não acredito nisso. Tem um outro grupo de pessoas que também não tem uma fama muito legal. E minha mulher faz parte dele, que é o advogado. Advogado, só que eu conheço a minha mulher. Minha mulher, então é o seguinte, ela é a bendita fruta dessa história. Será que ela é melhor que todo mundo? Não, ela só é normal. Tem advogado bandido que faz de tudo para poder livrar pessoas culpadas dos seus erros? Tem, mas não é todo advogado que faz isso. Mas a gente escuta tanto isso, a gente escuta passivamente, que o mundo fica mais difícil, fica realmente mais complicado, a gente fica com mais medo. O crime compensa ou não compensa? O que você acha? Meus irmãos, eu queria mais gente falando não, porque senão eu vou ficar com medo de você daqui a pouco. Mas a estatística lá do Rio de Janeiro, para furto e roubo, é que compensa. Na estatística, tá, gente? Porque apenas 6% das pessoas que são lesadas de alguma maneira, a pessoa é pega. Desses 6%, então conta 100 pessoas, 6. Desses 6%, apenas 2 são condenados e são presos. Ou seja, 98% do pessoal que rouba ou furta está se dando bem. Então parece que compensa, mas claro que não compensa. É só um jogo de palavras, é um jogo com números, é estatística. E eu estou te falando isso tudo por quê? Porque as palavras que nós dizemos ou que nós ouvimos criam mundos paralelos para a nossa vida e às vezes a gente acredita naquilo. Alguém chegou para você e falou determinada coisa que você é horrível. E você não precisa ser o Brad Pitt, mas você não é horrível. Você não precisa ser uma Miss Brasil. Você não é horrível, mas você acreditou, porque a pessoa falou, deu tantas referências e tal, e você acreditou naquilo. E aí fica difícil, porque esses mundos que nós criamos, esses mundos paralelos, eles não têm nada a ver com o mundo que Deus criou. A gente acha que para resolver isso, a gente tem que chamar a pessoa de linda, né? Linda. Você é muito lindo. Sua autoestima precisa crescer. E a autoestima é outro problema que a gente enfrenta para tratar dos sentimentos do jeito correto. Mas as palavras criam situações, criam mundos, e a gente cede a essas coisas. E o que eu quero dizer para você é que Deus é superior, é soberano, Ele está acima até desses mundos que nós criamos, ou que criam para nós. Até esse, se estiver balançando, se estiver correndo, se a coisa estiver tumultuada, Deus pode dar jeito, porque Ele é refúgio, Ele é socorro, Ele é fortaleza, bem presente nessas horas. Se esse mundo, que não é o mundo verdadeiro, é um mundo paralelo, é o mundo da sua invenção, é o mundo da sua cabeça, é o mundo que a televisão criou para você, que o jornal criou para você, o mundo que a literatura criou para você, ainda estiver ruim, Deus é superior a esse mundo também, Ele está acima disso. Você pode, sim, tratar isso com Ele. Você deve fazer isso. Cuidar de colocar seus sentimentos nele. Ele é a fortaleza para nós. Podemos ancorar em Deus e ficar agarrados nele, porque não importa se o nosso mundo é o maravilhoso mundo do Bob, que nós inventamos. Deus dá jeito nesse mundo também. As palavras criam situações, mas a única palavra que tem condição de criar aquilo que é verdadeiro e transformar o coração das pessoas é a palavra de Deus. Eu espero que a palavra de Deus te fira de alguma maneira nessa noite, que ela te encontre, que ela te coloque num canto, que você queira ouvi-la mais do que ouve as outras tantas palavras que você fala, que as pessoas falam, ou que você escuta com barulho, com ruído, que você entende errado. Mas a palavra de Deus pode mudar. Segunda coisa. Nós podemos e devemos olhar para Deus e falar assim, eu estou agarrado contigo,
eu vou tratar das minhas questões no Senhor, porque não importa, o Senhor é a minha fortaleza. E é mesmo. Deus é a fortaleza da gente porque Ele não nos ama por demanda, mas Ele nos ama incondicionalmente. E aí eu quero lembrar um texto que eu li semana passada de Mateus capítulo 3, verso 17, que é Deus falando para Jesus. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Essa palavra de Deus para Jesus foi a palavra de vida para ele, foi suficiente, tão suficiente que não precisou mais nenhuma outra investida ser poderosa, não existiu nada que tirou Jesus desse rumo. Porque Deus ama de forma correta, não por demanda, não a poder de grito, não por campanha, não porque por senha, não porque você comprou ingresso no Peixe Urbano, oportunidade, desconto. Não, Ele te ama de forma perfeita, incondicional. E Jesus, sabendo disso, Ele não deixou de forma alguma que a tentação que veio logo em seguida do diabo para Ele lhe convencesse. Ele falou assim: eu não preciso desempenhar nada, não preciso. Eu não preciso ter nada. Deus me ama, meu Pai me ama. É isso que você e eu precisamos saber. Eu não preciso ser popular, ficar famosinho, fazer musiquinha, bigodinho fino, cabelinho na régua. Não preciso, não preciso. Eu não preciso disso. Eu confio que Deus me ama e é isso que você precisa também. Olha que Deus falou para mim e falou para você também, em Jeremias, capítulo 31, no verso 3, o profeta registra o seguinte: porque há muito já que o Senhor disse a Israel: amei-te, ó meu povo, com um amor eterno. Foi com terna benignidade que te atraí a mim. Eu amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Eu te busquei para perto de mim. Tem uma música que canta isso: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. É essa realidade, essa palavra que tem que formar o nosso mundo. É que deve firmar e formar e criar o mundo que nós vivemos, é essa. Eu estou debaixo de uma realidade onde que Deus me ama de uma forma tão estranha, difícil de entender, complicada, eterna, mas que, porque Ele ama, Ele me puxou para o lado dEle. Ele me atraiu a Ele. Eu não fiz nada. Aí João registra para nós isso já como um resultado, uma interpretação, um entendimento já dessa realidade. João, na sua primeira carta, vai falar para a gente: nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos sim, mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É isso que faz com que a gente ame. Deus nos amou primeiro. Então, você pode tratar das suas situações particulares com Deus, pode, deve, nele, Ele pode ser a fortaleza da sua vida, Ele é a fortaleza da sua vida. Não tem restrições, não tem condicionamentos, não tem pedágio, não tem senha, não existe nada disso. A única coisa que você precisa é oferecer mãos vazias, despidas mesmo de qualquer vaidade pessoal, de qualquer orgulho de que você é capaz de alguma coisa. Porque senão você vai continuar criando o mundo, ou vivendo o mundo que criaram para você. Viva no mundo de Deus, na palavra dEle, no que Ele falou. Trate seus sentimentos ali. Por último, eu quero ver com você por que a gente precisa, e a gente pode e deve tratar com Deus dos nossos sentimentos, fazendo dele a nossa fortaleza. Sabe, é porque Deus quer resolver um negócio assim muito doente que a gente tem. Olha aqui para mim, nós somos muito doentes num negócio chamado ego, autoimagem. A gente sofre demais com esse negócio. Todos nós somos muito orgulhosos daquilo que a gente parece ser, ou que a gente quer que as pessoas pensem de nós. Esse troço incomoda a gente. Isso atrapalha a gente.
precisa, sim, corrigir essa atitude esquisita que a gente tem. Eu vou começar a falar sobre isso aqui agora, eu vou parar daqui a pouco e na quarta-feira eu vou continuar, porque não dá para falar isso tudo aqui no domingo. Mas eu quero deixar algumas coisas bem pontuadas aqui. Primeiro, esse ego, né, esse nosso interior, que não tem nada a ver com as definições da psicologia, apenas uma forma da gente entender, falando da gente mesmo, do interior da gente. Ele pode ser categorizado pelo menos de 4 maneiras. Ele é vazio, ele é dolorido. Tim Keller fala que ele é atarefado e é frágil também. Ele é oco. Ele não tem conteúdo dentro dele. Ele é um copo que não tem água. Mas ele não fica contente, satisfeito por ser oco, ele está incompleto, ele fica sempre buscando alguma coisa para encher, porque ele acha que só é alguma coisa, só pode fazer sentido se tiver alguma coisa dentro dele. Então ele coloca água ali dentro, ele coloca outras substâncias ali dentro. É o que a gente faz com o nosso ego. A gente fica tentando, de alguma maneira, preencher, para poder ser útil, ser interessante para as pessoas. Só que a gente não tem a dose certa e a gente vai colocando coisa demais. Imagina uma bexiga, um balão de festa, que você vai soprando, 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 e ele vai passando ali do limite, daqui a pouco ele está esticando a ponto de estourar. E um ego inflado, inchado, crescido além do tamanho, ele é dolorido por causa disso. Ele está fazendo um esforço tremendo para se manter, porque a gente está enchendo ele de coisa demais. Porque a gente acha que para ser importante, ele tem que estar com alguma coisa dentro, tem que estar com muita coisa dentro. Esse exercício é um exercício complicado, e por isso ele é atarefado, como diz o Tim Keller. Atarefado é um negócio que você não para, você não tem sossego. Enquanto você ficar se preocupando com o seu ego, com a sua imagem, com como as pessoas te veem, você não vai ter paz nessa vida, porque é um serviço que é muito ruim, porque não termina, não acaba, o troço é grande. Você nunca consegue ficar bem. Perguntaram para Madonna, já tem uns 20 anos, se ela gostava de fazer o que fazia, shows e tal, e ela falava assim, eu adoro fazer isso, mas toda vez que eu termino, eu fico insatisfeita. Mas por quê? Porque eu sei que eu vou ter que fazer algo a mais, porque se eu continuar fazendo só isso, eu paro de ter público. O pessoal não vai ficar me assistindo. Eu não vou ter os seguidores que eu tenho, os fãs. Eu vou ter que fazer um pouco mais. É assim a vida de quem quer viver para os outros, onde se preocupa com a sua imagem diante das pessoas. É uma desgraça uma vida assim. É um negócio horrível. E porque é atarefado, fica trabalhando demais, faz um monte de coisa, não tem sossego, não tem paz, nos leva a fazer coisas que nós não gostamos, dietas que a gente detesta, entramos em projetos que nós não temos nenhum prazer neles, mas a gente faz só para poder ter um currículo, para ter um nome, para ficar ali, para de alguma maneira impressionar alguém ou a gente mesmo. E diante disso, a gente percebe que o ego é frágil, né? Frágil, muito frágil. Qualquer coisa cheia demais corre o risco de explodir, estourar, e ele não seleciona do jeito certo que deve ser preenchido. Tá, bom, mas eu estou falando desse negócio todo e parece que está muito longe da gente. Vamos olhar na Bíblia, que a Bíblia fala a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 4, vai tratar desse assunto de uma forma bem interessante, e a gente vai parar por aqui daqui uns 5, 10 minutos. 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 4. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Olha aqui, a coisa mais legal dessa história, só para lembrar o contexto, a igreja de Corinto tinha uma briga tremenda de egos lá, de gente que queria ficar
Ah, eu sou de Paulo. Paulo é o cara. Aí o outro falava assim, mas eu sou chegado no Apolo. Apolo é meu amigo. O Apolo é o cara da dinâmica. É o cara da oratória. Ah, mas eu sou amigo de Pedro. Pedro andou com Jesus. Então existiam umas guerrinhas bestas assim lá, umas briguinhas sem noção. Aí o apóstolo Paulo vai escrever para eles, dando orientação sobre tantas coisas, mas ele fala a respeito disso aqui. E quando eu li a primeira vez, eu falei assim, como é que o cara consegue dizer no verso 3, por exemplo, mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês, ou seja, não estou nem aí o que vocês estão pensando. Ó, negócio difícil, hein? Ou por um tribunal humano. De tribunal, acho que qualquer um de nós aqui quer correr. Mas ele também não está ligando. Ah, beleza, é um cara resolvido, né? Mas aí chega no verso 4 e fala, minha consciência... Ah, não, e ainda no verso 3, a última parte, ele fala, eu não julgo nem a mim mesmo. Eu falo, aí acabou, né? O cara não se analisa. Será que ele não para pensar nele, nas suas limitações? Não é isso, gente. Porque ele fala em vários lugares, eu sou um pecador, eu sou o principal dos pecadores. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando para aquele pessoal e para nós, é um negócio muito interessante. Ele está falando assim, eu não me julgo e nem por isso eu sou inculpável, eu sou totalmente honesto, eu não erro nada. Não é isso que ele está dizendo. Porque ele assume que é pecador em outro lugar. O que ele está dizendo é o seguinte, é que eu não estou no foco. O foco da minha vida não é vocês me julgarem, o tribunal me julgar, ou eu mesmo me julgar. Isso não é o mais importante, porque eu estou vivendo um outro estágio, eu vivo para Deus. Quem me julga é Deus, isso está na mão dele. E o que ele decidir, está decidido, eu não vou ter como mudar isso. Portanto, ele está falando para a igreja de Corinto, portanto, ele está falando também para a igreja de Itaparica, eu não estou preocupado com isso, porque eu não sou o centro das atenções, eu não tenho essa preocupação, eu não sofro disso. Aí sim a gente pode ver uma pessoa com o ego resolvido, que não está se colocando acima de ninguém, mas ele consegue sair de cena e apenas se concentrar naquilo que ele pode fazer. Ele fala que ele tem que ser um ministro fiel, que ele tem que fazer o que lhe foi mandado fazer de uma forma correta. E o que acontece é que nós não temos nem descoberto, mas a gente nem se preocupa em perguntar para Deus o que Ele quer de nós, o que Ele deseja para nós, qual que é o chamado dEle para nós. A gente quer apenas ficar bem com todo mundo, então eu vou fazer tal curso, porque esse curso vai me dar moral. Esse vai encher meu bolso. Ah, eu vou fazer tal negócio, porque assim eu vou ficar conhecido em tal ambiente aí. E você nunca se contenta e nunca se resolve, seus sentimentos continuam sendo cada vez mais tumultuados, porque você vive nesse mundo, e de joelhos diante desse mundo, de joelhos diante dessas questões. Você não se dobra de fato diante do Senhor e fala, eu vivo é para o Senhor, o Senhor é que me julga, eu não vou me julgar, porque se eu for me julgar eu posso me condenar, posso me absolver, mas o meu julgamento não vai ser perfeito, eu não quero saber o que vocês estão julgando a respeito de mim, porque eu vivo no Senhor, minha vida está em Ti. Aí dá para entender melhor aquela frase dele que fala, porque nós morremos e a nossa vida está oculta, justamente com Cristo em Deus. A gente vive agora através de Jesus. Os nossos sentimentos precisam sim ser trabalhados. Não precisa anular, você não precisa sublimar, abaixar, fingir, botar um tapete por cima, de jeito nenhum. Aqui, a questão importante aqui é que eu e você não podemos ser o foco. A gente tem que parar de pensar um pouco na gente. E pensar no que a gente é para Deus, e servir a Deus, e se preocupar em fazer aquilo. Não é uma questão de encher o ego ou de esvaziar o ego. A questão é, não vou preocupar com o ego. Não estou preocupado com ele. O que é fundamental aqui é lembrar que Deus é o juiz. Então, eu tenho que aceitar isso, ficar preocupado apenas em agradá-lo, porque ele vai fazer o juízo certo, os demais não têm nada com isso. É uma libertação pensar assim. É libertador poder fazer isso. É lembrar que realmente Jesus veio para nos dar uma nova vida, mas parece que a nova vida que Jesus nos deu, é ainda pequena diante das demandas desse mundo. Não é porque a gente fica ainda sendo o foco. A gente continua no palco, a gente continua sentado na cadeira que não nos pertence. A gente continua se tratando como um reizinho dessa história.
Afinal de contas, você tem um valor, né? Não é assim? Você tem um valor. Claro que a gente tem um valor. Deus nos amou, então Ele ama a gente tem um valor para Ele. Mas não é um valor de exigência que... Não, é um valor porque Deus resolveu colocar seu amor em nós. Você precisa vencer as muralhas dos sentimentos não resolvidos. Se você continuar carregando essa mochila cheia de coisas que você herdou, que você não processou direito, e achar que a sua vida vai andar, não vai andar. Você pode achar que está progredindo, mas vai continuar sendo um infantil, um bebezinho. Se o seu problema for gostar demais de espelho, você vai continuar se idolatrando. Você não vai conseguir crescer e perceber que a imagem que você tem que refletir é a de Deus, é a de Cristo em você, que a sua não é a principal. Você vai continuar sendo um bebê. Você precisa fazer isso. Precisa aprender a superar, para não ficar amargo, porque a vida não funciona redondinha do jeito que a gente queria que fosse. Todo mundo tropeça, a gente toma pedrada, a gente dá pedrada nos outros, a gente não vive nessa vida com a harmonia que queríamos que fosse. Não, a vida é complicada mesmo, mas dá para chegar lá na frente e fazendo certo, como José do Egito fez, se a gente aprender com Deus a superar os sentimentos ruins. E mais, você pode fazer isso de uma forma muito particular, direta com Deus, porque Ele não vai ficar espantado com você. Não vai. Ele é a fortaleza de todo aquele que confia nele. Nosso desejo por mudança deve nos mover, meus irmãos, para derrubar muralhas, para superar experiências, para colocar em Deus realmente tudo e falar: estou aqui, o Senhor que faça o que quiser. Me tira de cena, Senhor. Me ajuda a dar menos importância para mim. Eu não sou tão importante assim, igual eu acho que eu sou. Eu preciso ser assim, sou importante. Não sou. A importância em mim é a missão que está designada para a minha vida e para a sua, que é viver para a glória dEle. A importância que há em nós é saber que nós fomos altamente amados por Deus, amados de uma maneira tão grande que Deus mandou seu Filho para morrer no nosso lugar. E isso é que vale tudo. As outras coisas a gente até faz, mas não dê tanto crédito para esse desejo de soberba. Não dá espaço para isso, por favor. Não faça isso com você, não faça isso com a sua família, não faça isso com a sua existência. Tem uma história melhor para você viver. Existe uma oportunidade maior para você viver em nome de Jesus, se você fizer dele a fortaleza dos seus sentimentos. Mas trata disso. Tenha coragem de colocar essas coisas em cima da mesa. Coloque e trate dessas coisas. Não fique jogando para debaixo do tapete. Quem faz isso é criança. As evidências estão aí gritando no seu rosto e você está querendo dizer que não está acontecendo nada. Só porque você está morando bem, porque seu serviço está de acordo, não tem nada, está tudo certo, não precisa disso não. Acorda. Acorda para a vida, meu irmão. Certo pastor comentou uma história dentro da casa dele, uma filha de 4, 5 anos que tinha proibido ela de comer chocolate antes do almoço, né? Mas ela achou lá onde estavam os negócios e se lambuzou toda. E ela foi lá e guardou as coisas, escondeu, do jeito que podia, né? E quando ele chegou onde ela estava, ele falou assim: o que eu te pedi? É o que, papai? Eu não falei para você não comer o chocolate? Eu não comi. Comeu, filha. Na cabeça dela, porque ele não viu, porque ela não teve que mostrar o que está acontecendo, não tinha acontecido. Cabeça de criança de 4, 5 anos. Eu não comi. Comeu, filha. Pode fazer assim, mas como é que você sabe, papai? Ela ficou desesperada, é porque as evidências estão claras no seu rosto. Está toda lambuzada de chocolate, né? Eu estou bem. Não está bem. Como é que você sabe que você não está bem? Olha no espelho. Tem evidência de que tem coisa muito grande precisando ser tratada. Tem coisa gritando dentro de você.
e você está só jogando aí um tapete por cima e fingindo que está bem. Não está. Tem evidências muito grandes aí que precisam ser tratadas. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite a cada um de nós e nos dê condição de fazer de Ti a nossa fortaleza, onde nós podemos tratar todos os nossos sentimentos, acertar todas as nossas emoções. Realça, Senhor, por favor, realça em mim e em cada um de nós as evidências daquilo que não está legal, para que a gente tenha coragem de se voltar para Ti e falar: Deus, eu vim aqui tratar, eu quero resolver isso. Eu quero dar mais um passo nessa vida cristã, eu não quero continuar menininho, bebezinho na fé. 30 anos na igreja e não consigo caminhar, porque eu continuo sendo uma criança que não consigo lidar com as emoções, com esses mundos paralelos que eu acredito neles. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós. Que a gente creia de fato que o Senhor é tão poderoso que não importa qual o balanço que isso vai dar, o tanto que isso vai tremer, o Senhor é capaz de nos conduzir nesse processo ainda, segurando a nossa mão e nos atraindo para Ti com amor eterno, como o Senhor sempre fez. Pedimos que seja assim, que o Senhor trabalhe em nós, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.